Existem 7 pecados capitais? A resposta da Bíblia. A Bíblia não dá uma lista específica de 7 pecados capitais ou mortais. Mas ela ensina que se uma pessoa cometer pecados graves, não vai ganhar a salvação. Por exemplo, a Bíblia se refere a pecados sérios como imoralidade sexual, idolatria, ocultismo, acessos de ira e embriaguez como obras da carne. Sobre isso, a Bíblia diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. A nota diz: o texto de Gálatas 5, 19 a 21 menciona 15 exemplos de pecados sérios, mas isso não significa que não existem outros pecados. Como sabemos disso? Porque depois de mencionar esses pecados, a Bíblia também alerta sobre coisas como essas. Assim, nós temos que usar de bom senso para identificar pecados que não estão citados nessa lista, mas que são parecidos com eles. Fim da nota. É verdade que a Bíblia fala sobre 7 coisas que o Senhor detesta? Sim. O texto de Provérbios 6,16, na Nova Versão Internacional, diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Mas isso não quer dizer que a lista de pecados mencionada em Provérbios 6, 17 a 19 inclui todos os pecados. Em vez disso, essa lista menciona apenas categorias de pecados que representam todos os tipos de coisas erradas, incluindo pecados cometidos em pensamentos, palavras e ações. A nota diz: Provérbios 6,16 mostra um exemplo de um costume do idioma hebraico. Que costume? Para enfatizar um número, menciona-se um número diferente antes. Esse costume ocorre várias vezes na Bíblia. Fim da nota. O que é o pecado que leva à morte? A Bíblia deixa bem claro que todo pecado leva à morte. Mas, graças ao sacrifício de resgate de Jesus, nós podemos ser salvos do pecado e da morte. Assim, quando a Bíblia fala do pecado que leva à morte, ela está se referindo a um pecado que o sacrifício de Jesus não pode cobrir. 1 João 5,16, Nova Versão Internacional. Uma pessoa que comete esse tipo de pecado está tão determinada a continuar fazendo o que é errado que ela nunca vai mudar sua atitude. A Bíblia diz que esse tipo de pecado não será perdoado. Lucas 12:10. De onde surgiu a ideia de 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais se originaram de uma lista de 8 vícios principais desenvolvida nos anos 300 pelo místico Evagrio Pôntico. O trabalho de Evagrio serviu de inspiração para os escritos do monge João Cassiano. Nos anos 500, o Papa Gregório I mudou a lista de 8 principais vícios para o que conhecemos como os 7 pecados capitais da Igreja Católica. Os pecados são luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. Gregório encarava esses pecados como capitais ou principais, porque muitos outros pecados se originam deles. Existem 7 pecados capitais? A resposta da Bíblia. A Bíblia não dá uma lista específica de 7 pecados capitais ou mortais. Mas ela ensina que se uma pessoa cometer pecados graves, não vai ganhar a salvação. Por exemplo, a Bíblia se refere a pecados sérios como imoralidade sexual, idolatria, ocultismo, acessos de ira e embriaguez como obras da carne. Sobre isso, a Bíblia diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. A nota diz: o texto de Gálatas 5, 19 a 21 menciona 15 exemplos de pecados sérios, mas isso não significa que não existem outros pecados. Como sabemos disso? Porque depois de mencionar esses pecados, a Bíblia também alerta sobre coisas como essas. Assim, nós temos que usar de bom senso para identificar pecados que não estão citados nessa lista, mas que são parecidos com eles. Fim da nota. É verdade que a Bíblia fala sobre 7 coisas que o Senhor detesta?
Sim, o texto de Provérbios 6,16, na Nova Versão Internacional, diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Mas isso não quer dizer que a lista de pecados mencionada em Provérbios 6, 17 a 19 inclui todos os pecados. Em vez disso, essa lista menciona apenas categorias de pecados que representam todos